Bom dia a todos, graça e paz, um abraço para você e sua família. Em João capítulo 8, Jesus passa por uma experiência de teste perante fariseus, escribas, que levaram uma mulher adúltera para ser julgada por ele. E na ideia dos líderes religiosos, se ele dissesse para apedrejá-la, ele contrariaria a própria lei que ele pregava, a lei do amor, do perdão. E se ele dissesse para absolvê-la, ele contrariaria a lei de Moisés, que diz que ela deveria morrer. Portanto, colocaram Jesus num dilema. E Jesus, com muita sabedoria, como não era diferente, e não poderia ser de outra forma, responde: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, realmente, se a lei é essa, que seja cumprida, mas por aqueles que têm uma vida irrepreensível. Assim ele não absolve a mulher e nem condena a mulher pela lei. Ele coloca a juízo e critério. E é um pouco sobre isso que eu trato agora, falando sobre os tribunais que nós enfrentamos. O tribunal de lei, que é um tribunal em que a pessoa, perante a sociedade, se apresenta para que a lei diga o que é certo e o que é errado. E aí os tribunais vão julgar, em determinados casos, muitas situações que são enfrentadas. Não apenas leis criminais, mas outros tipos de leis civis que envolvem a sociedade, as empresas, enfim, de uma forma geral. Há também o tribunal, infelizmente, da língua do próximo, em que as pessoas julgam e criticam conforme os seus conceitos e padrões e acabam condenando as pessoas por determinadas ações. E esquecem que elas mesmas são condenáveis por essas ou outras ações cometidas. Portanto, é um tribunal que se enfrenta também, e bem perverso e cruel, discriminatório, o tribunal da língua alheia. Ao tribunal de Deus, esse tribunal não falha e não tarda. Deus, no momento certo, vai executar o seu juízo, conforme o seu padrão. E isso, com certeza, todos nós passaremos. Um dia teremos que enfrentar Deus e prestar contas da nossa vida no dia do grande julgamento. Se não, quem sabe ainda agora, quando Deus questionar nossas ações, seremos por Ele julgados sem dúvida nenhuma. E desse tribunal ninguém escapa. Pode-se escapar do tribunal dos homens, pode-se escapar da lei, mas nunca do tribunal de Deus. Mas há um outro tribunal que esse texto coloca para a gente, que é o tribunal da consciência. Diz assim o texto: como insistissem na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. O tribunal da consciência é aquele que nós mesmos passamos pelo crivo do que é certo e errado, e com certeza esse tribunal também é verdadeiro. Se nós formos sinceros conosco mesmo, nós vamos ser julgados pela nossa própria consciência. Evidentemente por Deus, mas também pela nossa própria consciência. Sejamos sinceros nesse tribunal, isso nos ajudará a sermos melhores, a vivermos uma vida mais correta. E como é bom recebermos a resposta de Deus, de Cristo Jesus. Ele disse: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. A questão é, aquela mulher havia sido já acusada, condenada pela lei, pelos homens e pela própria consciência. E agora Jesus diz a ela: não está certo o que você fez, está errado, corrija os seus atos. A tua consciência acusa, a lei acusa, os homens acusam, mas Deus tem poder para te perdoar. Vai e não peques mais. Portanto, há um grande desafio de viver uma vida justa e correta e íntegra na presença de Deus. Como é gostoso, como traz alívio, paz e esperança receber esta sentença de Jesus. Estamos errados, somos pecadores, mas Deus tem poder e graça para em Cristo perdoar os nossos pecados. Vai e não peques mais. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de passarmos
pelos tribunais, sermos sentenciados porque somos pecadores, o salário do pecado é a morte, mas sermos absolvidos pela graça de Deus, pela misericórdia e pelo sacrifício de Cristo Jesus. Nos abençoe a viver uma vida íntegra, justa, santa, correta, verdadeira, na tua presença, e sermos absolvidos pelo sangue de Cristo Jesus, que morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Vai e não peques mais, é a palavra de Jesus a todos nós. Queremos viver na graça e na fé em Cristo Jesus. Nos ajude e abençoe. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Compartilhe conosco nas mídias sociais, inscreva-se em nosso canal do YouTube, Igreja Presbiteriana de Utinga.